Então, essa música ela foi composta no meados do século XIII e por um jogral, que é um artista itinerante de origem popular, típico da Idade Média, principalmente dessa região da Galícia, galego. É a imagem que a gente costuma ter, né, da música popular da Idade Média. Exato. A música popular que andava na rua. O artista, então as pessoas... Não, gente, não tinha televisão, não existia internet, não existia WhatsApp, Instagram, redes sociais. As pessoas queriam se divertir. As pessoas queriam saber o que estava acontecendo dentro da política. A pessoa queria saber, então, esses artistas, eles faziam críticas e sátiras ao sistema de forma artística, de forma poética, de forma musical. Fala pessoal, eu sou Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast, o podcast do Versa para Vestibulares. A gente está analisando as obras do Pazzum, da matriz de referência de 2026, e a música de hoje é Ondas do Mar de Vigo. Quem está aqui para analisar com a gente é o professor Tiago Francis. Bem-vindo, Tiago. Olá, Sofia, boa tarde. E vamos analisar a obra. Vamos, a última música dessa matriz que a gente está analisando, né? Exato. E o interessante é como ela está sendo colocada nessa ordem. Eu não sei se com algum propósito, porque essa música, ela é algo que poderia estar lá no comecinho da lista, junto com as obras da Idade Média. Entendi. Né? E ela tá vindo depois. Então, ela, não sei, parece que está fechando um ciclo. Né? Começa com o antigo, passa pelo modernismo brasileiro e volta para o antigo europeu, principalmente com os trovadores, né? Que essa obra traz, né? Então, assim, a Ondas do Mar de Vigo é uma obra que tem mais de 800 anos. Ela é uma mudada radical. Volta, e ainda mais na região de Portugal, na divisa com Espanha, ali na região galega, né? Como chamam ali os galegos. É uma música que foi encontrada na história da música. Ela é muito importante para nós, historiadores, músicos, porque que naquela época você tinha a música que era feita na igreja e todo o conhecimento musical pertencia à Igreja Católica, e quem tinha acesso à igreja, a esse conhecimento eram os padres, bispos, os sacerdotes. O povo, para ter acesso à educação musical, eles tinham que se converter ao catolicismo para poder aprender o latim, aprender a música. Uma forma musical restrita, né? Que era voltado para Deus e tudo mais, né? Que nós falamos sobre o canto gregoriano, falamos sobre o cantochão, né? E até a restrição da mulher participando, que aqui nós temos a Hildegard lá atrás, que ela foi uma das inovadoras, uma das que quebraram barreiras, né? Ela quebrou barreiras, né? E aí nós temos o outro lado, que toda música que era feita fora da igreja, nós chamamos de música pagã e música do povo. Essas músicas, elas tinham uma tradição oral, né? Então, não existia, assim, partituras. Se existissem essas partituras, muitas eram escondidas, porque se a igreja tivesse acesso, elas poderiam ser consideradas hereges e principalmente pecadoras, né? Então, os compositores e pensadores, poetas, poderiam pagar, né? Serem presos, condenados por causa disso. Então, por isso que muitos se escondiam, né? E essas músicas eram músicas com teores sexuais, com teor da vida cotidiana, dos pecados, né? Da irmandade, de amizade, de amores. Então, explorava outras esferas, né? Explorava outra esfera humana e não o lado espiritual. Que a música para a Igreja Católica na época era somente só para Deus. Então, o outro lado que não tivesse esse meio religioso, esse cunho religioso, explorava tudo. Era pecaminoso, era proibido, né? Então, com isso, a descoberta dessa música, acho que foi no século passado, trouxe luz para a música que era feita naquela época, a música até porque, profana. Como tradição oral, né? A gente tinha poucas informações. Se perdia, ou muitos morriam, né? Morriam no fogo, enfim. O que acontece? Quando ela foi encontrada dentro de ela estava dentro de uma biblioteca, enrolando
o papel, a partitura dela. Ela estava enrolando outro livro. E um historiador, uma pessoa que trabalha, né, um bibliógrafo, trabalha com Arquivologista. o arquivologista, não sei, ele estava mexendo com esse material e viu essa partitura. Eu falei, opa, o que é isso aqui? E conservado, tudo. E lá tinha o texto e as partituras e as notas musicais, e os instrumentos que eram para serem executados. E aquilo ali foi, pô, se a gente não tinha música registrada, esse é o primeiro registro da música medieval e da música dos trovadores, do jogral também, né? De quem era jogral, quem eram esses cantores populares que cantavam para as ruas, que andavam pelas ruas levando sua poesia, levando a sua música. A gente pode falar dos nossos repentistas, fazer uma analogia na nossa música popular de rua brasileira, né? Então tem a ver com isso também, né? Então essa música ela foi composta no meados do século XIII, né? E por um jogral, que é um artista itinerante de origem popular, típico da Idade Média, principalmente dessa região da Galícia, galego. É a imagem que a gente costuma ter, né, da música popular da Idade Média. Exato, a música popular que andava na rua. O artista, então as pessoas... Não, gente, não tinha televisão, não existia internet, não existia WhatsApp, Instagram, redes sociais. As pessoas queriam se divertir. As pessoas queriam saber o que estava acontecendo dentro da política. A pessoa queria saber. Então, esses artistas, eles faziam críticas e sátiras ao sistema de forma artística, de forma poética, de forma musical. E... falar um pouquinho sobre o compositor dessa obra, Ondas de Mar de Vigo, chama-se o artista chamado Martin Codax, né? Ele era um jogral, né? O que é jogral? É o artista que eu acabei de falar. O trovador, que era muito comum naquela época, ele era um poeta que trabalhava para a aristocracia. E o jogral, ele era o popularzão. Então, por ele ser popular, ele decorava muita coisa e não registrava. Por isso que a gente tem o trovadorismo mais na cabeça, porque tinha mais registro. Então. Exato, tinha dinheiro. Né? E o músico popular não tinha dinheiro. Né? Então, assim, sobre esse Martin Codax, pouco se sabe sobre a sua biografia, pouco se sabe sobre a sua história. Mas essa música traz um pouco sobre ele, né? E revela-se que ele é dessa região, Vigo, que é a região da Galiza, sul da Galícia. Né? Por isso que fala Ondas do Mar de Vigo. Ele está falando das ondas... Tem uma região ali estabelecida. Estabelecida, que ele faz uma música em relação às ondas desse mar. Né? E então, de acordo com o registro e com a partitura que foi encontrada, os historiadores, né, acreditam que foi exatamente nessa região, que ele era dessa região. A sua região, como eu falei, a sua música está totalmente ligada à região do Vigo, região da Península Ibérica, que lá, de acordo com a história, fervilhava música e poesia. Então era muito comum. Pegar ali o pezinho na história vai ser importante, né? Exato. Essa contextualização. A gente tem que entender o que acontecia naquela região e como os artistas se relacionavam com aquela região, né? Então, as suas músicas são consideradas das mais importantes da lírica trovadoresca galeica ou galaico-portuguesa, né? Embora... Bem específico. É bem específico, ou seja, mas será que respinga aqui no Brasil? Sim. A origem portuguesa, né? A música portuguesa, principalmente a música popular, a música dos artistas do jogral que anda pelas ruas cantando, desafiando, fazendo desafios. Chega aqui, posso trazer uma espécie de alusão ao nosso repente, como eu falei agora, né? Então, esses são os cancioneiros, né? Os cancioneiros populares portugueses. A descoberta desse pergaminho foi bem casual, como eu falei. Então, foi em 1914. Como eu já falei, ele estava... um bibliógrafo, ele estava trabalhando, né, na biblioteca e achou essa partitura guardando um papel, guardando outros livros. E aí, quando ele abriu, ele viu poemas de Martin Codax que figuram no pergaminho e não tem título, né? Sendo citado primeiro os primeiros versos das músicas. Não tem um título, mas cada... É o primeiro verso. É o primeiro verso. Então, são 7 músicas.
As 7 músicas falam A Onda de Mar de Vigo, depois vem Mandar Comigo, Minha Irmã Fremosa, Traídes Comigo, Ai Deus, embora meu amado, Quanto sabedes amar amigo, Em o Sagrado em Vigo, Ai ondas que há vir. Então, a música que nós vamos apreciar, o pergaminho de Vindel, como chamam, conserva-se também a notação musical dessa cantiga. Durante como eu falei, era muito difícil encontrar partituras que registrassem as músicas que eram feitas naquela época, pela oralidade, tradição oral, passando de geração em geração. E lá tem um registro dos instrumentos musicais a serem tocados, e um desses chama-se organistron. Já é uma coisa nova aí. É um instrumento que é daquela época e ele não evoluiu. Na verdade, ele é a sanfona rústica. Entendi, lá de trás. Lá de trás. A sanfona é um instrumento aerofônico. Ou seja, é um saco que você abre e fecha, entra ar, sai o ar e tem as teclas que você toca as notas. Esse organistron é um instrumento que é tocado por 2 pessoas. Ele é grande assim. Um fica nas teclas e o outro fica rodando a manivela. Né? Coloca depois na internet pra você ver como é que ele funciona. Como funciona. Ver como funciona. E eles são cordas também, de instrumento de cordas friccionadas. Ele não é um instrumento total, não é um instrumento como a sanfona, mas ele tem ideia da sanfona. Entendi. Né? Ele fica mexendo aqui, rodando essa manivela, as teclas ficam com o segundo, como se fosse um pianista, mas ele fica mexendo, subindo, descendo, mexendo, e o som é contínuo, como um baixo contínuo. Fica... Vai mudando dentro da continuidade. É contínuo, é um som contínuo. E a voz vem cantando em cima dessa base, né? Muito característica da música medieval. Né? Nós tínhamos a música do canto gregoriano, que não permitia 2 vozes, e essa já Agora tem... a gente já muda. Muda porque não está dentro da religião, não está dentro da regra, livre. É livre, não tem medo. Na verdade, o medo está ali, né? Porque se eu fizer alguma coisa, eu poderia ser preso e levado para a cadeia, na verdade, levado para a fogueira. Né? Então, aqui, esse instrumento é um instrumento muito comum daquela época. Mas ele não evolui como um violino evoluiu, como o piano evoluiu. Ele não sofreu modificações. Ele continua lá para quem gosta, para quem pesquisa a música dessa época. Então, essa música, Ondas de Mar de Vigo, ele traz luz a esse instrumento e, principalmente, esse instrumento volta a ser tocado pelos músicos de hoje. Né? O poeta, vamos agora analisando um pouquinho a letra da música. O poeta assume a voz feminina, é o eu lírico feminino, né? O poeta homem assume a personagem feminina, né? Essa música expressa a saudade querendo a presença do amigo, ou no caso, o amado, né? A mulher dialoga com o mar, a natureza. A característica dessa música é um gênero da poesia galega portuguesa. E o paralelismo, o que forma essa música, o paralelismo? A estrutura das estrofes dessa música são praticamente a mesma, mudando apenas a palavra na rima, criando-se uma costura, em que a pessoa está cantando, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu sou do meu amado é meu. Então, eu sou do meu amado, é uma frase, depois tem uma frase minha. Eu sou do meu amado, não estou falando da frase em si, mas é porque essa frase, ela se conecta à segunda frase. E depois a primeira frase, ela volta no terceiro estrofe. E assim vai, fazendo o quê? Uma costura, para que não tenha quebra. Literária aí, né? É uma característica... De um poema. Exato, é um poema muito, muito característico dessa época, entre os jograis, o jogral, para que a pessoa prestasse atenção e ajude também a decorar. Fazer um canto. Um canto que ajude a quem está cantando a decorar. E também pode ser até uma técnica para aquelas pessoas que não querem propagar para a tradição oral.
né? Aqueles que não vão copiar, que não vão transformar em partitura, mas pelo menos já sabe decorar, né? Então aqui ela vem com uma repetição das palavras e rimas, criando repetição, simulando o movimento das ondas do mar. Ah, legal. Né? Então, assim, na frase... Então, essa frase, ela sempre está com o organistron, que é o instrumento, né? Tenha sido particularmente utilizada nas questões religiosas, a música, mas aqui ela traz para poder trabalhar essa base para que a voz possa simular as ondas do mar, né? Ela fica livre. A base está aqui, porque o mar precisa de uma base para, né, areia, e aqui tem a voz andando em cima desse organistron, né? Agora, andando na questão da frase dessa música, é uma técnica chamada lexapren, o paralelismo junto, né? Consiste em retornar o verso de uma estrofe anterior no início e dar continuidade à segunda estrofe. Um nome técnico do que a gente acabou Chama-se de aprender. lexapren, né? Então, por exemplo, já na música, a estrofe número 1 contém o verso. Se vistes o meu amigo, o trecho 2, introduz o verso paralelo. Se viste o meu amado? Aí volta o verso 3, o estrofe 3. Voltando à estrofe 1. Se viste o meu amigo? E aí volta a estrofe 4. Se viste o meu amado? E assim vai. Que é vai um verso e atrás volta. do outro. Vai e volta. O verso vai e volta. O que é o vai e volta? São as ondas do mar. Fazendo esse movimento, lembrando o texto, né? É uma costura entre as estrofes, onde o autor amarra cada estrofe usando pontos em comum, né? É uma estrofe era intercalada, uma outra sendo retornadas, assim como é a técnica chamada lexapren, usando paralelismo, né? Já falei dos instrumentos, já falei do instrumento utilizado, a voz e a mulher, o contexto cultural e, mais uma vez, mulher cantando, né? E fora do contexto religioso, e sim a música popular profana, como nós chamamos. Essa música, como eu estou dizendo, ela foi achada em 1914 em Madrid, né? Capital da Espanha. Isso aí é um contexto legal, né? Traz muito para a origem da música, né? Da tradição oral e todas as características, exatamente pela ausência de partitura. Mas no caso ela foi tem a partitura. Foi um achado que deu luz e que deu norte para pesquisadores da música. Eu falei, opa, a nossa música que nós fazemos hoje não é só aqui, teve lá atrás também. Né? O comportamento humano não mudou, só mudou o quê? O tempo, né? Então aqui, a primeira coisa, só para a gente lembrar, essa poesia musical estava embrulhada em um livro, né? É um pergaminho que continha as partituras da música profana. Então, foi possível tocá-la e executá-la 700 anos depois. Antes, o conhecimento musical pertencia à Igreja Católica. Só os sacerdotes tinham acesso. A música fora disso era profana, então não tinha partituras e até mesmo o medo de deixar isso registrado para poder entregar quem são esses artistas e poderiam ser presos e condenados, né? E essa música é um portal. É um portal que nos leva ao passado, um registro que estava numa partitura e que orienta os músicos de hoje, 800 anos depois, a olharem como é que era a vida musical dos músicos 800 dados anos importantíssimos, atrás, né? Que se ganhou com essa descoberta. E como isso contribuiu bastante para a polifonia. Porque nós estávamos falando sobre a monofonia lá atrás, que era a textura musical da obra católica, do canto gregoriano. E fora da igreja já se falava em polifonia. Muito isso. Legal. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço. E até a prova. Até a prova, né? Bom, terminamos as nossas análises musicais. Muito obrigada por todas essas análises, todos esses episódios, Thiago. Eu que agradeço. E a gente segue com mais análises dessa matriz de referência. Então, até o próximo episódio.